Recording in progress. Bom dia, gente. Boker Tov, Boker Or, Hag Sameach, Hag Atzmaut Sameach. E estamos aqui na nossa quinta-feira, estudo de quinta-feira, hoje no dia de um Hag tão especial quanto a independência de Israel. E para esse dia especial, a gente tem o estudo especial, né, do nosso amigo Gorodovitz. Sempre traz coisas boas. Acredito que vá fazer alguma relação com Tastria Mesrora, talvez sim, talvez não, não sei. Mas que a gente tenha um bom estudo e na sequência ao estudo do Davi, Davi, sempre... Olha, é ato falha. Mas, na verdade, sempre na sequência a gente faz um debate que seja um ótimo debate também, tá? Agradecendo a presença de todos. E um Mazel Tov à família Disse, que está ali, também pelo Bar Mitzvah. Tá contigo a palavra. Muito bem. Bom, antes de mais nada, me confundir com meu pai nunca vai ser um problema. Ok, é uma honra. Bom, me colocaram aqui um desafio, né, de falar sobre a Parashá e também sobre Yom Ha'atzmaut. E a primeira coisa que a gente encontra nessas duas parashot que são lidas, né, Parashot Mechubarot, que são lidas nesse Shabbat, Tazria e Metzorah, é que há um afastamento de pessoas da comunidade e depois elas retornam à comunidade, né? Uma exclusão e depois uma reinclusão. E isso já nos remete de uma forma muito direta à ideia original do sionismo. A ideia original do sionismo era que os judeus se encontravam excluídos das nações onde viviam, e para que eles pudessem ser reinseridos na sociedade como um todo, era necessário que eles fizessem isso através de uma nação, ou seja, uma reinserção de cada indivíduo judeu ao conjunto das nações através de uma nação própria. Então, essa era a ideia que havia originalmente, né? Ou seja, buscar que houvesse a possibilidade de um retorno como igual através da criação de um Estado que pertencesse aos judeus. E desde o início isso foi motivo de bastante discussão, se essa iniciativa era válida ou não, de que forma ela deveria acontecer, com que objetivo ela deveria acontecer. E uma das tensões que havia no início, né, na conformação do sionismo, chamado sionismo moderno, ou sionismo político, porque a gente pode remeter o sionismo a momentos muito anteriores, dentro das nossas filot, sempre se falou sobre retornar a Sion. Então, dentro do sionismo moderno, uma das tensões para as quais a gente pode chamar a atenção é a tensão entre as ideias de Herzl, que veio de uma casa laica e teve uma ideia de sionismo estritamente laico e político, como de fato um abrigo, né, para que os judeus pudessem, sob a forma de um Estado, serem reinseridos no universo das nações, e a ideia de Ahad Ha'am,
Hadam, um pensador sionista, mas que achava que Israel deveria ser fruto de um retorno cultural, de um retorno da relação de cada judeu com o judaísmo de uma forma mais profunda. Ele entendia que Israel, sem esse elemento de identidade judaica, não faria sentido ou não iria subsistir. Essa tensão, na verdade, nunca foi exatamente resolvida, nunca foi 100% resolvida. Talvez a gente possa ver na figura de Ben-Gurion, né, o primeiro-ministro de Israel e um dos chamados pais do Estado, né, um dos que apoiaram e ajudaram na fundação do Estado, a gente pode ver um pouco da reunião dessas duas figuras. Né? Ben-Gurion é uma figura extremamente pragmática, né, muito voltado para a construção de toda a estrutura da qual dependia a construção do Estado de Israel, mas, por outro lado, um homem das letras, um homem da leitura. Né, se a gente tiver a oportunidade de ir visitar a casa dele em Tel Aviv ou a casa dele em Sde Boker, em ambas a gente vai encontrar como lugar principal a sua biblioteca. Era uma pessoa que lia em muitos idiomas e tinha mais de 20 mil livros em casa. Dentro dessa tensão, né, sobre sionismo ou não, eu queria direcionar essa reflexão para a posição do movimento reformista, né, da iniciativa reformista em relação ao sionismo, que teve várias nuances ao longo do tempo. Né, se a gente olhar ainda em meados do século XIX, a gente vai ver que os primeiros reformistas, quando ainda nem havia exatamente uma organização reformista, havia rabinos com iniciativas reformistas, estudos feitos dentro dessa ótica, mas já naquela época, meados do século XIX, o reformismo se colocava contra a ideia dos judeus como nação. Eles entendiam que os judeus deveriam ser integrados dentro das nações onde estavam, uma vez que o iluminismo europeu, né, seguido pelo iluminismo judaico, permitia essa integração. Os judeus poderiam se integrar à sociedade maior, permanecendo com a sua identidade judaica enquanto religião, mas não pela identidade nacional. Evidentemente que o fato de ter existido o movimento sionista já nos traz a ideia de que essa ideia reformista inicial tinha algo de falho, ou seja, de que a identidade nacional judaica era um elemento constitutivo dos judeus, pelo menos de uma parte dos judeus, irrelevante e não deveria ser desprezada ou esquecida, e não pôde ser esquecida. Um pouquinho após, quando o movimento reformista já estava um pouco mais organizado, houve um congresso nos Estados Unidos, no final já do século XIX, em que novamente se reforçou a ideia de que o reformismo não deveria aderir às ideias sionistas, deveria buscar preservar o judaísmo como religião e não como identidade nacional. Estava bem de acordo com o movimento da época, não havia grandes questionamentos, ainda que em todos os casos houvessem dissidências. Né? Vale dizer que também nessa mesma época, né, não havia ainda movimento conservador, mas o movimento ortodoxo também era radicalmente contra a construção do Estado de Israel. Né, um movimento, talvez por um outro motivo, né, não por um motivo da identidade nacional, que o reformismo achava naquela época irrelevante, mas porque a reconstrução de Israel para um judeu estritamente alárrico deveria estar associada à vinda do Messias, que não deveria ser, entre aspas, apressada pela construção de um Estado, e, consequentemente, isso era anti-alárrico e, necessariamente, consequentemente, para a visão ortodoxa, anti-judaico. Então, não havia um apoio religioso para a formação do Estado. A iniciativa mais conhecida do universo ortodoxo em relação ao apoio à construção do Estado de Israel veio através de um personagem que a gente ouve muito falar, chamado Rav Kook. E Rav Kook, ele viveu no início do século XX, basicamente, teve a sua vida mais ativa no início do século XX, e ele muito rapidamente se identificou com o movimento sionista
e dizia que, apesar de ser um movimento laico, ele ia na direção da religiosidade de Israel. Ou seja, que ele ia, de alguma forma, ser o fundamento sobre o qual a identidade religiosa judaica ia se fortalecer, ia permitir que essa redenção prevista no tempo messiânico acontecesse. De uma forma geral, a gente percebe que, ao longo do tempo, né, à medida que o movimento sionista foi ganhando força, também os movimentos religiosos, né, seja ortodoxo ou reformista, foram contribuindo para que essa visão do Estado judeu como algo que também pertencia à religião judaica fosse se ampliando. Mas somente na década de 30, em 1937, formalmente o judaísmo reformista assumiu o sionismo como parte do seu ethos. Então, já numa época bastante avançada, onde muitas das construções sionistas já estavam em curso, né? Já havia acontecido as primeiras levas de Aliot, já haviam sido estruturadas a Estadrut, já havia universidade, já havia uma série de equipamentos necessários para a construção do Estado, já estavam disponíveis nessa época. E, particularmente, era muito claro, né, já o que é que estava para acontecer na Europa, e era impossível, né, um judeu consciente do seu judaísmo imaginar que não fosse necessário um lugar para onde os judeus pudessem ir, em caso de perigo. Muito bem, a gente vai dar aqui um pequeno salto e nós vamos pensar já na construção do Estado. E na construção do Estado, né, que de fato, né, teve o seu último empurrão através da decisão da ONU em novembro de 47, a decisão da partilha, e eu digo último empurrão porque é importante a gente lembrar que a construção do Estado de Israel não se deu a partir da partilha, a partilha foi consequência do movimento sionista, consequência de todo o trabalho feito para a construção do Estado. Então, quando a gente chega em 47, a gente tem já a perspectiva, então, de um reconhecimento internacional de um Estado que podia, então, de fato, passar a existir, já sem a existência de um elemento estrangeiro que ali controlava, no caso, os britânicos. E eu gostaria que a gente introduzisse aqui uma leitura de uma poesia feita por Nathan Alterman, no final de 47, que provavelmente muitos de vocês conhecem, chamada Bandeja de Prata. Essa poesia, ela tornou-se, de certa forma, um símbolo da construção do Estado de Israel. Ela é extremamente conhecida e estudada, todo mundo em Israel conhece. E, de certa forma, Nathan Alterman foi a figura que traduziu o sentimento da época de uma forma mais bonita, a partir de uma frase do Chaim Weizmann, que acabou sendo o primeiro presidente de Israel e era um grande sionista, que trabalhou muito pela construção do Estado, e Chaim Weizmann dizia: não se oferece um Estado a um povo numa bandeja de prata. Eu vou pedir para o Léo para ler. Essa poesia, a tradução que a gente está lendo em português é da Cecília Meirelles. Aqui. Até aqui. A terra está tranquila. O olho rubro do céu suavemente se apaga sobre as fronteiras fumegantes. De coração transpassado, mas ainda respirando, uma nação aguarda o milagre, o incomparável, o único. Eis que, para a solenidade, ela se apronta. Levantou-se, ainda com lua, ergueu-se antes da aurora, envolta em festa e assombro. É então que surge na sua frente uma jovem e um rapaz que lentamente vem ao seu encontro. Com a roupa dos dias de semana e petrechos de guerra e pesado calçado, vão subindo o caminho silenciosos. Não mudaram de roupa, nem apagaram na água os traços de um dia de penoso trabalho e de uma noite na linha de fogo.
Infinitamente exaustos e abdicando de repouso, cintilantes do orvalho da mocidade hebreia, calados, os dois se aproximam e detêm-se completamente imóveis. Não há nenhum sinal de estarem vivos ou fuzilados. É quando a nação, inundada em lágrimas, assombrada, pergunta: quem sois vós? E os dois, serenamente, respondem: nós somos a bandeja de prata em que te foi ofertado o Estado judeu. Assim dizem, e caem diante dela, envoltos em sombra, e o resto será contado nos códices de Israel. Essa era a perspectiva do momento, né? Um momento de grande sacrifício pessoal e, ao mesmo tempo, de uma grande expectativa em relação ao que iria acontecer. Ao longo do tempo, Israel foi desenhada e trabalhada pela religião de uma forma bastante presente, mas, ao mesmo tempo, cheio de alternâncias, cheio de alternativas. Já em 49, o rabinato oficial de Israel, o rabinato ortodoxo, estabeleceu que haveria uma celebração religiosa para Yom Ha'atzmaut. Mas ainda não se sabia muito bem o que seria essa comemoração. Era alguma coisa assim um pouco duvidosa, que nem todo mundo aceitava, inclusive. Mas se estabeleceu a leitura de salmos, o toque do shofar e algumas outras introduções dentro da tefilá regular. Era um feriado nacional, né? E estava ali se construindo a ideia de um feriado religioso. Não era ainda um feriado religioso como passou a ser. As diversas linhas judaicas participaram dessa construção. Houve a criação de Mahzorim Leyom Ha'atzmaut, ou seja, de um livro específico para a celebração de Yom Ha'atzmaut, como a gente tem específico para Rosh Hashanah e Yom Kippur. E, ainda que isso continue de alguma forma não formalizado, não existe ainda algo que todo mundo siga da mesma forma, passou a ser bastante reconhecido e aceito que a gente fala Hag Sameach e Yom Ha'atzmaut, né? E por isso, em função disso, a gente pode dizer que Yom Ha'atzmaut é uma celebração religiosa. Se a gente olhar para trás das nossas celebrações, a gente vai encontrar outras celebrações que têm um caráter similar, né? São também festas que não constam da Torá, né? Como Purim, Hanukkah. Hanukkah sequer consta do Tanakh, não é? E são festas de celebração nacional, né? No caso de Purim, não nacional em termos de Israel, mas de sobrevivência do povo judeu. E de Hanukkah, sim, uma festa de celebração nacional, de caráter nacional. Hanukkah é uma festa muito celebrada em Israel, inclusive, por conta disso. Então, o Yom Ha'atzmaut, ele ganha essa relevância como Hag, né? Passou a ter uma leitura da Torá específica, como nós fizemos hoje. Algumas sinagogas fazem também uma haftará específica. E é muito interessante que essa haftará é o trecho que nós lemos no final de Pessach. Aquele trecho de Shaial que tem a visão messiânica futura, utópica, da convivência de animais que hoje não convivem, né? Então, se escolheu essa haftará, imaginando que Israel é um passo no caminho da redenção, como Rav Kook dizia lá atrás, né? Então, existe essa relevância religiosa na constituição do Estado, celebrada em Yom Ha'atzmaut. E, no entanto, o judaísmo reformista prega veementemente que o Estado de Israel deveria ser um Estado laico. Deveria ser um Estado conduzido pelas normas públicas comuns a todos os seus cidadãos, né? E a religião sendo praticada por cada um deles. É muito comum que feriados nacionais em cada país sejam estabelecidos pela sua maioria. Então, o fato de ser um Estado laico não impediria que houvesse o feriado de Pessach, de Shavuot, de Sukkot, de Rosh Hashanah e Yom Kippur, e também de Yom Ha'atzmaut, né, como já existem hoje em Israel. Então, é uma contradição, talvez, né, entre a ideia de que, de alguma forma,
Deus está presente em Yom Ha'atzmaut, e, consequentemente, existem tfilot que são feitas, rezas que são feitas, e, ao mesmo tempo, de que Israel deveria se dissociar da ideia religiosa para ser um Estado laico. Talvez isso tenha ficado ainda mais claro, né, mais evidente, no momento em que a gente tem uma situação como hoje, né, onde a gente tem judeus ultra-ortodoxos que não se alinham com o Estado em termos da sua participação no fardo nacional de cumprir a tzavá, de fazer o exército, onde você tem, inclusive na coalizão que hoje governa Israel, pessoas que, de fato, não apoiam a existência do Estado, né? E ainda assim estão participando da sua vida política, né? O movimento reformista, durante algum tempo, imaginou que se poderia lidar com as questões religiosas em Israel distante da política. Num determinado momento, perceberam que isso não era possível, e por isso hoje a gente tem um dos principais Havrei Knesset da oposição, que é um rabino reformista, né, que é o Gilad Kariv. É um rabino reformista. E, evidentemente, além das pautas reformistas, tem pautas nacionais que ele está ali defendendo. É um membro do Knesset muito ativo. Todas essas questões, né, elas nos levam a imaginar que, de certa forma, a gente tem um Estado ainda em formação, onde a gente não tem cristalizado com clareza a direção, né, cristalizada com clareza a direção para a qual esse Estado ruma. Mas a gente tem muito claro em que direção que a gente gostaria que esse Estado fosse. Eu acho que eu quis permear, né, essa minha fala hoje com poesias. Eu vou gastar um pouquinho mais do tempo, desculpa, mas pensando no momento atual de Israel, eu escolhi uma poesia feita a partir do impacto do 7 de outubro, que consta nesse livro chamado Shivá. Né? Shivá, como a gente sabe, é o período de luto que a gente pratica após o falecimento de uma pessoa da família, que é um livro de poesias coletadas por uma grande professora de literatura israelense chamada Rachel Korazim. Ela fez isso com mais 2 scholars americanos, porque o livro é uma tradução do hebraico para inglês, e que eu mais ou menos tentei, com a ajuda do translator do Google, procurei traduzir aproximando da ideia que houve. Essa poesia foi escrita por um poeta chamado Eli Eliyahu. Ele é um poeta conhecido em Israel, e escreve no Haaretz, no jornal israelense Haaretz, e não por acaso ele escolheu como título Nem Prata, Nem Bandeja, fazendo uma referência à poesia que nós lemos antes do Nathan Alterman. E ele utiliza toda a estrutura de construção do poema do Alterman para passar a ideia que ele queria passar. E eu, de novo, vou pedir ao Léo para ler a poesia. E a terra se aquietará, o olho rubro do céu. Suavemente se apaga sobre fronteiras fumegantes, enquanto a nação se ergue, corações dilacerados, sem respirar, pois os filhos não retornaram e as meninas desapareceram. Ela ansiará pela guerra para vingar sua miséria, e ao seu redor se espalhará apenas mais sangue e medo. Então, de longe, avançando, caminhando lentamente, de frente para a nação, uma jovem e um rapaz se aproximam. Vestindo areia e terra, seus sapatos pesados vão subindo o caminho, silenciosos. Não mudaram de roupa, não beberam uma gota d'água. Dos túneis da tristeza, eles vêm, das chamas do inferno. Infinitamente cansados, privados de descanso, suando de medo das noites sem dormir, eles se aproximam em silêncio e detêm-se, completamente imóveis. Nenhum sinal se estão vivos ou fuzilados. Então a nação, tremendo em lágrimas, perguntará: quem é você? E os dois dirão suavemente:
Se você não nos trouxer de volta para casa, não haverá mais um Estado judeu. Assim dizem. E caem diante dela, envoltos em sombra. E o resto será contado nos códices de Israel. São dois momentos distintos, né? Um do reconhecimento da dor das perdas, mas com um objetivo muito claro, e o outro com muitas dúvidas. E ambos os momentos fazem parte do que Israel é. E eu fiquei me perguntando de que forma que essas duas visões se conciliam, essas duas visões se encontram, esses dois momentos se encontram. E encontrei numa poesia também, escrita por Yehuda Amichai, uma forma de se conciliar essas duas visões. Essa poesia chama-se Amor pelo País, e ela foi escrita por Yehuda Amichai e traduzida por Moacir Amâncio. Vou, de novo, pedir para o Léo para ler. Como vocês viram, eu não daria conta de ler. O país está dividido em distritos da memória e regiões da esperança. Seus habitantes misturam-se uns aos outros como se voltassem de um casamento junto com quem retorna de um funeral. O país não está dividido em áreas de guerra e áreas de paz. Quem escava um abrigo contra bombas retorna e deita-se nele com a sua garota, se viver para a paz. O país é belo, mesmo inimigos ao redor o enfeitam com uma arma brilhante ao sol, como um colar no pescoço. O país é um país pacote. Ele está bem amarrado e tudo o mais. Amarrado fortemente, os nós às vezes doem. O país é muito pequeno, eu posso contê-lo dentro de mim. A erosão do solo erode também o meu descanso, e o nível do lago de sempre está na minha mente. Portanto, eu posso senti-lo por inteiro ao fechar os olhos, mar, vale, monte. Portanto, eu posso lembrar de tudo o que aconteceu nele, de uma só vez, como um homem que lembra toda a sua vida no instante da sua morte. Acho que é uma tradução belíssima, né? Essa ideia de que você caminha junto àqueles que voltam no casamento, aqueles que voltam no funeral, é parte da esquizofrenia diária de Israel. E quando eu busquei, né, nas conexões da Parashá com o Yom Ha'atzmaut, uma coisa me chamou a atenção. Tazria e Metzorah são duas parashot que falam de uma doença, né, uma doença de pele, na maior parte do texto, não só, mas na maior parte do texto, que faz com que as pessoas precisem ser afastadas. Mas há uma situação de exceção, que é quando essa doença de pele se espalha pelo corpo inteiro. A pessoa está toda por igual. E nesse caso ela é considerada pura, ela não precisa ser afastada. E eu achei que isso era uma metáfora interessante para a ideia de integridade e coerência. Ou seja, ainda que uma pessoa seja diferente, à medida que ela é íntegra e coerente, ela pode fazer parte do contexto, ela pode se integrar à comunidade em que ela vive. E talvez o que a gente precise buscar em relação a Israel seja essa integridade e coerência que em algum lugar no caminho da construção do Estado, nesse momento se encontra um pouco perdida.
a ideia que a gente vê existindo desde o início do sionismo, entre Herzl e Ahad, entre a construção de um Estado político e a construção de um local de inspiração judaica para todo mundo, precisa de alguma forma se reconciliar. E a ideia da construção do Estado, na verdade, trouxe exatamente esse conceito, ou seja, basta a gente olhar para a Declaração de Independência de Israel, que a gente chama, não por acaso, de Megilat Atzmaut, não só porque ela foi enrolada, né, como um Sefer Torah ou como outras Megilot, mas porque ela, de fato, lida com algo que a gente precisa tratar também com esse aspecto religioso da inspiração divina, da busca dos valores e dos preceitos morais que estão impregnados e são a razão de ser do judaísmo. Então, eu vou de novo pedir para o Léo para ler o capítulo 9, o item 9 da Declaração de Independência de Israel. O Estado de Israel estará aberto à imigração de judeus e para a reunião das diásporas. Promoverá o desenvolvimento do país para o benefício de todos os seus habitantes. Será baseado em liberdade, justiça e paz à luz das visões dos profetas de Israel. Promoverá a total igualdade social e política de todos os cidadãos, sem distinção de raça, credo ou sexo. Garantirá a liberdade de religião, consciência, idioma, educação e cultura. Protegerá os lugares sagrados de todas as religiões e se manterá fiel aos princípios da Carta das Nações Unidas. Acho que é o momento em que a gente conseguir que o Estado de Israel represente o desejo dos fundadores, a gente vai ter um Estado de Israel coerente e íntegro. E até lá a gente vai, como muito bem escreveu Yehuda Mihai, conviver com as nossas deficiências e ainda assim amando profundamente esse Estado. Olha, é um privilégio ter escutado todas essas reflexões hoje. É Israel que a gente quer se orgulhar, né? Que a gente quer, né, ter para os nossos netos, para as nossas gerações, que a gente vai lutar para, enfim, deixar sempre nos eixos. Silvia. Eu queria agradecer ao Ricardo, né, por essa visão tão emocionada, emocionante, que essa situação merece. Mas eu vou falar assim, do ponto de vista muito pessoal, eu acho que a gente tem uma regra de exigência com um país, aquele país lá, muito grande. Eles têm uma quantidade de problemas infinito. É lógico que está longe de ser o ideal, mas, assim, eu tenho orgulho do que eu não fiz, né? Tenho orgulho alheio da capacidade de construir um país que funciona do ponto de vista organizacional, que funciona do ponto de vista da defesa, que funciona do ponto de vista do bem-estar dos cidadãos, que se não chegou no momento ideal ali da declaração da independência, trabalha todo dia para isso, que tem 1 milhão de divergências, mas, sinceramente, ninguém roubou ainda bilhões da Previdência dos velhos, né? Tem isso também, mas que fica brigando todo dia com a intenção de construir um país decente. Eu tenho muito orgulho, com todas as deficiências, com os 1 milhão de problemas, que continuam, inclusive, fornecendo serviços de saúde,
educação de ótima qualidade para a população que é contra ele, interna, uma coisa que não se faz no Brasil, não se faz nos Estados Unidos, não se faz, em poucos lugares do primeiro mundo existe aquele estado de serviço social, né, que existe em Israel. Então, para mim, todo o resto está perdoado. Bom dia a todos. É emocionante, Ricardo. Muito emocionante. Meu pai, na Alemanha nazista, não sabia para onde ir. Eu nasci aqui, mas me sinto um estrangeiro. Mas sei aonde eu posso ir. Por mais que eu tenha filhos num continente e em outro, e que a gente quer estar junto deles, a gente sabe que o porto seguro, como judeus, é Israel. Não existe nada que se compare antes de 48 e depois de 48 com a independência do nosso Estado. Nosso. É isso que está escrito. Nós somos corajosos hoje, mais do que os nossos antepassados, porque nós sabemos que hoje nós temos isso. Eu queria só que você falou sobre a questão do Estado laico, mas hoje Israel é um Estado muito religioso. A nossa sobrinha que quer casar teve que fazer a conversão para o judaísmo lá religioso, e a outra que quer fazer aliap tinha que provar que é judia, porque o pai é judeu, mas a mãe não é. Existe ainda muito essa coisa da religião lá dentro da parte física do Estado. Se você não comprovar religiosamente, você está fora. Pelo menos essa é a visão que a gente teve aqui em relação a isso. O Margulis teve que fazer uma cartinha autorizando, coisas... Não foi ele, mas foi outra pessoa, outro ortodoxo. Isso ainda está muito lá dentro. O Gerson fala assim, a gente pode chegar lá como judeu. Mas se chegar lá, se você é judeu, prova que é judeu. Tem que ter uma prova. Se tua mãe não for judia, aí é um problema e vai. E se seu filho quiser casar, ele não casa simplesmente no civil. Para falar casal religioso é uma burocracia religiosa maluca. Não tem a reformista fácil como a gente faz aqui. Isso ainda precisa melhorar um pouquinho. Então, eu acho que foi bastante, acho que educativo, né, emocionante o que o Ricardo colocou, mas para mim, o que eu sabia, o que eu aprendi, o que eu li de história da criação do Estado de Israel, se reporta, se lembra que domingo eles fizeram uma referência a uma historiadora em Portugal, agora não me lembro o nome dela, depois eu posso referir o nome dela. E ela, no livro que ela escreve, ela tem um capítulo que ela se refere ao Herzl, que era um jornalista de Viena, né? E ele foi assistir o julgamento do Dreyfus, né? Foi assistir o julgamento do Dreyfus e ele percebeu que de novo a Europa estava se organizando contra os judeus. Naquele momento, para ele foi crucial para entender que de novo estava começando um grande programa europeu. E ele, que eu não sei qual era o nível de religiosidade dele, ele percebeu que seria necessária a criação do Estado de Israel, que ele não sabia se ia ser na Palestina, se ia ser em Angola, se ia ser em Madagascar, quer dizer, havia toda uma... O Salazar até se ofereceu a ceder um terreno lá em Angola, acreditem ou não. Então,
essa história para mim ainda não está completa, saber, quer dizer, tem um aspecto da religiosidade de voltar ao Sion, mas acho que o Herzl percebeu a necessidade de sobrevivência do povo judaico. E aquele momento foi para ele o toque de que precisamos fazer alguma coisa, né? Precisamos fazer alguma coisa, quer dizer, acho que o Estado de Israel, alguém se referiu que referiu que é o Porto Seguro, né? Que na realidade, o Gerson colocou, na realidade, sempre que é possível vão pegar a gente, né? Então, não é uma situação simples, é uma situação complexa. Acho que a população ortodoxa em Israel não é pequena, é uma coisa, são só 77 anos, né? Acho que é muito pouco tempo para resolver alguma coisa, mas melhor do que isso do que nada, né? Eu queria dizer que já teve bem resolvido. O problema é quando a coisa sai do trilho, é a gente botar no trilho toda hora, e a gente tem que estar alerta a isso. Mas eu estava lembrando, do evento de domingo, né? Quem não teve vai poder olhar, perdeu, mas tem na internet parte, que é sobre Portugal, o papel de Portugal. E o Rabino Dizendruck, não sei se ele é o que o Cooperman escreveu, interessantíssimo, né, que o Rabino Cooperman, quando recebia alguém, ou melhor, quando recebeu o Cooperman, que ele devia ser um garoto, devia ser tipo o madrir do Cooperman, falou assim: você sabe onde foi criado Israel? Aí o Cooperman falou: na ONU, né? Ele falou: na minha casa. Por quê? Porque em Portugal se recebiam e se faziam as reuniões dos sionistas que estavam arquitetando como seria essa situação, né? E daí, talvez a questão de Angola, que devia ter alguma coisa com Portugal, devia não, tem, né? E, enfim, mas muito interessante, né, a cristalização das ideias de Herzl, que aconteceram, para mim, uma surpresa completa, né? Esse filme que foi trazido também pelo Gorodovitz, é um privilégio em todo momento, praticamente. A gente entendeu o papel que Portugal teve, inclusive para deixar essas cabeças pensantes livremente, né, arquitetarem, enquanto o pau comia literalmente em tudo que era lugar, né? Muito interessante. Mas pois não. Ricardo, obrigado aí por tudo, maravilhoso, como sempre. Acho que a Silvinha resumiu muito bem. É um Estado eu diria com 1 bilhão de problemas, talvez. Mas é um Estado nosso, quer dizer, um Estado, pelo menos eu me sinto assim como o Gerson falou, é um porto seguro. Se a gente precisar um dia, não precisa ir para os Estados Unidos, para nenhum lugar, a gente vai para Israel. Inclusive, eu já falei isso para minha esposa, né? Ela, não, perigoso. Eu falei, perigoso? Perigoso é aqui que a gente anda, cada esquina, olhando para 1000 lugares diferentes que a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, enfim, isso aí é uma questão de cada um, eu respeito muito ela em relação a isso. Mas eu acho assim que, como meu amigo aqui falou, e o próprio Daniel falou bem, eu acho que precisa melhorar, mas em 77 anos, e ele falou muito bem isso, o Israel é um bebê. Você vê Europa, qualquer país da Europa tem história de mais de 1000 anos para chegar onde chegou, quer seja Inglaterra, Portugal, e vai por aí. Israel tem muito mais do que isso, mas, como nação constituída, temos 77 anos. E acho que eles deram muita contribuição ao mundo. Não vou ficar aqui enumerando, enfim, a gente tem artigos e artigos que falam que Israel tem per capita o maior número de pessoas que já receberam prêmio Nobel, enfim, e vai por aí afora. E não é se vangloriando, é apenas fato. Eu sou engenheiro, então eu me atenho aos fatos. Fatos são esses. E acho que foi maravilhoso o que você fez aí de trazer poema, inclusive com pessoas sensacionais traduzindo, Cecília Meirelles, imagina, um negócio sensacional. Obrigado aí por tudo. Mais uns grandes ensinamentos para a gente. Inclusive, essa forma que o Ricardo traz, eu acho que ele começou a trazer a arte desde a hora que ele tocou o chofar. Porque
que realmente já estava... Essa coisa de trazer a arte para trazer mensagens é fantástico. Recomendo a todos. Germano, por favor. Bom, Ricardo, eu só posso agradecer a sua fala, que me impressiona muito a sua capacidade de colocar esses momentos, eu vou dizer, muito difíceis, em que nós temos um Estado judaico lutando com os problemas que a política determina. Você foi lidando por esses dados, respondendo sempre por poesia. Porque, na realidade, o que poderá acontecer ou deverá acontecer, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, só posso agradecer a sua maneira de colocar isso de uma forma poética e não nessa luta forte que em Israel hoje existe na sua política. Mas eu queria chamar a atenção que no estudo da Parashá, você consegue também dar um passo muito da sua maneira como ver as coisas. Você colocou na Área News, essas impurezas mencionadas na Torá são metáforas para o que nos incapacita para o convívio, e se a purificação é o que nos habilita para partilhar nossas vidas com que nós cercam. Então, o processo de purificação é uma busca permanente de construção de pontes, de estruturação do diálogo, de dar solidez à escuta e à validade da comunicação. Só, Ricardo, para conseguir pegar um trecho de determinações para nós extremamente complexas e conseguir colocar isso de uma forma, eu vou dizer, bonita, agradável e boa. Obrigado, Ricardo. Não, eu estava pensando aqui um pouco que eu entendo, né, quando a gente fala que ao longo desses 77 anos de Estado, desde sempre, enfim, o Estado de Israel procura, talvez até mais do que outras nações, cuidar da sua população, estender a mão também, né, em outras partes do mundo, quando tem algum desastre natural, ou seus próprios cidadãos, mesmo não sendo da religião judaica e tal. Mas assim, eu acho que quando a gente coloca, né, o Israel como agente, a gente tem que ser mais autocrítico e ter uma visão, às vezes, mais crítica, porque é a gente, né? Então, a gente muitas vezes vai, ou deveria ser mais rigoroso com nós mesmos do que com os outros, né? Então, nesse momento atual, eu acho que mais do que só problemas eventuais que a gente vê com o governo e tal, eu acho que esses últimos anos, em especial, né, desde o 7 de outubro, se viu um negócio muito preocupante de radicalização, não só necessariamente de governo, mas da população como um todo. Então, eu concordo que Israel, logicamente, tem que continuar existindo e faz o bem para o mundo, faz o bem para o nosso povo, mas enfim, eu acho preocupante também que exista, né, essa radicalização que permeia aí, o Estado de Israel tem permeado ao longo dos últimos anos. Não sei, sempre a cada Yom Ha'atzmaut, a cada momento mais reflexivo, eu me vejo pensando de como que daqui para frente a gente vai conseguir permanecer como um país que a gente olha e que possa se identificar, possa
olhar para alguém na rua em Israel e achar que a gente continua tendo mais coisas em comum com essa pessoa do que visões opostas. Eu acho que não ficou, Tânia? Tem lá? Bem, primeiramente, eu queria agradecer ao Ricardo pela aula, né, por tudo que você falou. Trouxe, acho que, várias reflexões. Eu achei interessante quando você disse que, em 1930, o movimento reformista aderiu ao conceito sionista. Eu estava esperando que você ia falar que eles aderiram quando teve a questão da Segunda Guerra, né, do Holocausto, porque nesse momento eu acho que ficou muito claro a necessidade do Estado de Israel como, né, como aqui falou o Gerson, como porto seguro para os judeus. Mas, tirando essa parte histórica, né, e indo um pouco aqui para a discussão que a gente está fazendo, eu vou puxar um pouco assim o que a Silvia falou, talvez, alguém também, não sei, mas eu acho que eu concordo, assim, eu também sinto muito essa... a gente sente pelos problemas que a gente vê que estão acontecendo em Israel, essa polarização, a forma com que às vezes as coisas são conduzidas, mas eu acho que a gente tem às vezes também, é uma coisa interessante porque a gente se sente muito responsável, a gente tem uma visão às vezes muito crítica, porque tudo que acontece em Israel é como se a gente aqui sentisse que a gente também tem que saber responder. E isso é uma responsabilidade que não é comum. Quer dizer, qualquer outra pessoa que não é judia, se acontece uma coisa em qualquer outro país, as pessoas... Você tem uma liberdade muito grande de falar, de criticar, isso não te afeta profundamente. Tudo que acontece em Israel é como se nós aqui fôssemos cobrados disso. E isso é uma coisa que é difícil de lidar, principalmente quando a gente às vezes não consegue abraçar tudo que está acontecendo lá naquele momento. Então, eu acho que a gente passa por essa situação, quer dizer, a gente vê, quer dizer, o Gerson fica falando aqui, tem não sei quantos milhões de habitantes, não sei quantos milhões de opiniões. A gente tem muitas opiniões divergentes dentro da comunidade judaica, tem pessoas que embasam o que quer que aconteça lá de forma, sem contestar, o que está acontecendo lá eu tenho que apoiar incontestavelmente, mas às vezes a gente aqui numa situação, numa sociedade que não tem maioridade judaica, às vezes a gente é cobrado a responder uma coisa que está acontecendo lá e que às vezes a gente também não concorda, mas a gente continua defendendo a existência do Estado, o direito do Estado. Então, eu acho que a gente passa por essa situação que é difícil, né? E assim, eu acho que o fato da gente poder discutir, se apoiar, isso fortalece, eu acho que é uma coisa importante. Então, eu acho que também compreender, então, fazendo agora um link, né? Essa história de formação, o próprio desenvolvimento de Israel, né? Quer dizer, a gente tem, talvez recentemente passado por essas situações, mas a gente tem uma história. Esse país se formou em 77 anos e hoje chegou onde chegou. Ele chegou a despeito de todos os ataques, de todas as dificuldades, e ele foi sendo um exemplo em muitas situações, né? Então, eu acho que, apesar das dificuldades que a gente passa hoje lá, né? E gostaria que talvez as coisas estivessem diferentes, eu acho que ainda é um estado de orgulho para a gente. Eu, pelo menos, eu sinto muito assim. Mas eu passo muito esse sentimento dividido de ter que, às vezes, responder por algo que eu tenho dificuldade de responder, mas que eu quero defender por um princípio de defesa. Eu acho que isso é uma coisa que é difícil da gente passar, né? Posso complementar só uma coisinha que me veio agora? Acho que estamos aqui bastante emocionados, mas eu gostaria de trazer um pouco de leveza. Eu me lembro em 1970, quando teve a Copa do Mundo no México, Israel se classificou. O Brasil estava indo muito bem, só que Israel empatou com a Itália. E meu pai e minha mãe, estávamos assistindo a televisão, e meu pai preocupado, meu Deus do céu, se cruzar Brasil e Israel, como é que a gente vai torcer aqui, né? E isso acontece nas Olimpíadas, quando tem um atleta israelense e um atleta brasileiro, os nossos amigos Cohen, para quem você torceu?
Então, cada dia que acontece uma coisa dessa, é um Yom Ha'atzmaut. Você tem que estar ligado nisso. Eu só queria, antes de passar aqui palavras finais, passar para o Uran, depois para o Ricardo, finalizar. Primeiro, que nós somos uma sinagoga sionista. Isso está sempre gravado, viu, Richard? A gente está assim, sem a voz aqui, sem a câmera. Nós somos uma sinagoga sionista. O Yom Ha'atzmaut consta do nosso calendário. Eu queria que outros, assim, prestassem atenção em outras linhas, que isso passa batido, né? Nem apoio, né? Então, a gente tem esse sionismo. Agora, dentro dessa questão sionista, tá, Tânia? Eu não me identifico com o sionismo do Ben-Gvir. De longe. Eu acho que um dos problemas é que o termo, o conceito de sionismo, ele foi sequestrado, se chama de sionismo, mas na verdade é uma outra coisa, né, que o conceito de sionismo que estava lá na Megillah era um. E o que está se empreendendo por lideranças dentro do governo atual é outro. E nessa hora que a gente realmente, você é um sionista? Qual é o teu sionismo? Né? É óbvio que a gente não vai ficar aqui dissertando. Qual é o sionismo que a gente aprendeu? Né? Que a gente aprendeu no movimento juvenil, nas escolas, etc. É um sionismo diferente do sionismo que se diz agora o sionismo legítimo. Né? Fico até chateado, né? Olha, o Ben-Gvir, eu não gosto nem de escutar. Né? E nessa hora que eu acho que a gente realmente fica numa cilada. Você é o sionista, então você é o Ben-Gvir. Mas quem que vai esmiuçar isso na hora de uma discussão? Tá? Então, essas coisas. Uran, depois a gente termina. Eu só queria fazer uma mistura do que as duas falaram. Ela falou sobre a corrupção, que aqui no Brasil teve esse problema lá no INSS. Mas lá também tem corrupção, que o Bibi também está sendo procurado, e tem uns vídeos. Mas, entrando no que você disse, outro dia eu entrei numa discussão, o pessoal falou assim, Bibi é um safado, mas ele pode ser safado, mas eu acho que ele é o único lá que está defendendo o Estado. Se entrar um mais moderado que ele, que não seja safado, vai ser bonzinho com os árabes lá aquele todos que querem destruir Israel, e vai ser muito bonzinho, não vai fazer certas coisas que têm que ser feitas com mão dura. Então a gente acaba brigando aqui também. Eu entrei no bate-boca que ele é safado, mas ele está fazendo. E o outro vai ser bonzinho, mas eu não sei se vai fazer. Então prefiro do jeito que está hoje. Ricardo, não sei como você dá esse fecho aí nessas ideias todas aí, né, Ricardo? Bom, antes de mais nada, dizer que eu não pretendo ser a voz, eu pretendo ser uma voz. Né? Então, é sempre importante que cada um seja o sujeito ativo daquilo que pensa e daquilo que imagina ser o correto fazer. Eu queria fazer uma metáfora ainda aqui imperfeita. Aliás, vale dizer que a gente é capaz de amar o imperfeito. Né? A gente tem essa habilidade humana de amar o imperfeito. A gente deseja o perfeito, mas a gente ama o imperfeito. Então, fazendo uma metáfora imperfeita aqui, eu lembro quando eu falei isso no bar mitzvah do Felipe, né? Eu tenho 2 filhos, o Léo e o Felipe está em Israel, mora em Israel, e quando o Felipe, meu segundo filho, nasceu, eu finalmente entendi o significado de infinito. Infinito é um conceito muito difícil da gente compreender, porque nós somos, né, como seres racionais, levados a tangibilizar todos os conceitos e todas as ideias. Né? Por isso o desafio de um Deus intangível é tão radical. E infinito é um conceito intangível, né? Uma vez que ele não é mensurável, né? Ele foge à nossa capacidade de mensuração, não é um número, né? Mas um campo. Então a gente consegue lidar com isso, mas ele não é muito capaz de entender. E eu só fui capaz de entender quando meu segundo filho nasceu, e eu percebi que o amor infinito que eu tinha pelo Léo, que era meu primeiro filho, né, então já existente,
não precisava ser diminuído para que eu amasse infinitamente meu filho Felipe. Amo infinitamente aos dois. E dentro desse conceito, né, de que a gente tem essa habilidade de somar amores, né, e também de somar e de superpor identidades, eu consigo me sentir, eu vou usar o termo infinito, ainda que ele seja impróprio, mas me sinto infinitamente ligado a Israel, tal como me sinto infinitamente ligado ao Brasil. Eu não tenho dúvidas, né, e nem receio dessa minha identidade binacional, porque ela não me divide, ela só soma, né? E ainda que eu não seja israelense, mesmo tendo morado lá uma época, eu não sou israelense, a minha conexão com Israel é de profundo amor e também de profundo orgulho. E aí eu vou usar também uma metáfora familiar. Meus filhos, como todos, né, cada um de nós, fizeram muita coisa errada. Não muita, porque eles são ótimos, mas fizeram algumas coisas erradas e levaram um monte de bronca. E enquanto eu estava dando a bronca, eu continuava amando profundamente meus filhos e continuava profundamente orgulhoso do que eles eram e do que eles são. Eu não vejo por que eu me torne menos orgulhoso do que Israel é, nem ame menos Israel da forma como é, pelo fato de eu muitas vezes criticar, e acho que é necessário criticar, quando percebo que Israel caminha numa direção, a meu ver, equivocada. Né? E eu, como disse, pretendo não ser a voz, apenas uma voz. Né? Muitos podem discordar de mim. Eu também acho que, infelizmente, talvez, é inevitável que a gente tenha um duplo padrão. Eu não aceito que alguém que não tenha esse sentimento de ligação com Israel usufrua do direito do duplo padrão. Alguém que não tem a mesma conexão com Israel que eu tenho, não pode ter o duplo padrão, mas eu posso. Porque o meu olhar para Israel é diferente, eu não olho para Israel da mesma forma que eu olho para a Ucrânia, ou para que eu olho para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país. Eu olho de uma forma diferente e especial. Eu demando que Israel seja mais do que ele é. Eu quero caminhar na direção da utopia. Para isso que as utopias existem, para servir como um horizonte onde a gente nunca chega, mas que sempre servem para a gente como referência. Então, o fato da gente estar aqui num momento extremamente crítico não diminui e eu vou usar uma palavra da religião para isso, não diminui o milagre que Israel é. Eu acho que é importante que a gente saiba disso e se sinta confortável com as críticas, com as dúvidas até, mas sempre a partir do orgulho e do amor por algo que a gente identifica como parte de nós mesmos. É isso aí. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todos que contribuíram aqui. E desejamos a todos uma boa quinta-feira, um Hag Atzmaut Sameach. E, se Deus quiser, olha, vamos fazer já aqui sábado, ou melhor, sexta, Kabbalat Shabbat, sábado, Shaharit Shabbat, quarta-feira, um evento maravilhoso, Leire Sterenberg, uma mesa de debatedoras assim de altíssimo nível. Vamos fazer um evento maravilhoso falando sobre o fim, os 80 anos do fim da Segunda Guerra. Na sequência, daqui da quarta-feira, estudo de quinta-feira com o debut da Pietra Meinfeld e o nosso Kabbalat Shabbat Yom Ha'atzmaut junto com a Vitso. Pessoal, uma coisa muito importante que eu queria falar, quer dizer, eu acho importante, é que as pessoas tentem vir no sábado aqui para rezar. Eu acho que a gente tem que ter mínimo todo sábado. Se depender de mim, eu vou fazer o possível e impossível por estar aqui.
Então, se o pessoal aí de quinta-feira, que é um grupo super legal aqui, que a gente tem, super bacana, venham sábado. É muito importante. A gente teve um último sábado maravilhoso aqui e espero que a gente tenha daqui para frente em todos os sábados. Tá bom? Tem quidus, tem tudo, tem direito. Bom, então tá. Richard, por favor, vamos encerrar. Tá? Vamos para nosso Birkat Amazon.